Não coloquem a sua confiança nos homens mortais que podem falhar, mas coloquem a sua confiança e esperança em Cristo, que tudo sabe, que tudo conhece e que tudo pode. Esse é o grande erro, não só seu, não só meu, mas de muitos cristãos. Esperar nos homens aquilo que só Deus pode fazer. E quando fazemos isso, invariavelmente, nos decepcionamos e nos frustramos. E a culpa não está nos homens. A culpa está em quem coloca a esperança neles. No caso de nós cristãos, podemos dividir em dois grupos. Os não cristãos, mas que exercem algum cargo de liderança, algum destaque, como magistrados, governadores, presidentes. E esse foi um dos grandes erros da igreja nas últimas eleições, na penúltima e na última. Depositar toda a esperança e a confiança em um homem. É claro que nós cumprimos o nosso dever de cidadãos e escolhemos aquele que vai reger melhor a nossa nação. Entretanto, os poderes ou a função dessas pessoas são limitadas. Eles podem ir até em uma linha e não podem passar dela. Não podemos esperar deles o que só Deus pode fazer. Eles são apenas homens, governantes. Eles não são deuses. Eles não determinam o destino e o futuro da nossa vida. Eles não têm o poder e o controle de ações, de fatos, da história. Portanto, esperar neles tais coisas é tolice, é insensatez e é um ato de incredulidade e talvez até mundanismo. Esperar mais na terra do que no céu, temer as perdas, o desconforto, temer perder privilégios aqui e agora, de modo que um cristão jamais pode perder aquilo que foi definido, aquilo que está preparado para ele em novos céus e nova terra. Então muita gente fez isso. Não faça isso. Não faça isso, porque isso está aqui. Foi registrado um texto que fala exatamente disso no Salmo 146, verso 1, diz assim: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes. Então, aqui, príncipes é a ideia de governantes. Nem nos filhos dos homens. Aí fala de seres humanos. Em quem não há salvação. Quem não há salvação aqui é que não podem de fato nos ajudar. Não coloque esperança nessa gente ou nessas instituições que não têm todas as respostas, que não podem nos salvar, não tem a capacidade de resolver todos os nossos problemas. E por que ele dá razão aqui? Sai-lhes o espírito e eles tornam o pó. Nesse mesmo dia perecem todos seus desígnios, porque eles são mortais. Simplesmente isso o salmista ensina. Não coloque esperança nesses homens, porque eles são mortais. E tudo que eles planejaram, eles não têm condições de concluir, de levar isso a cabo. Porque a vida deles, a morte deles é totalmente imprevisível. E sendo mortais, eles são completamente limitados. Então sai o espírito, torna o pó, podem morrer a qualquer momento. Estão dentro das limitações de um corpo humano e da vida terrena. E nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Tudo que eles projetaram, planejaram, que eles intentaram, perece com eles. Então essa é a primeira classe. A segunda, não coloque a sua esperança, a primeira classe, os incrédulos, mas os que ocupam lugar de posição. A segunda classe, os cristãos
e que ocupam lugar de posição espiritual. Pastores, diáconos, evangelistas, bispos, teólogos, missionários, homens santos, homens de Deus. Homens, sim, poderosos, cheios do Espírito Santo, cheios de dons, talentosos. Não coloque os olhos também neles. Apesar de serem santos, salvos, separados por Deus, de terem dons, eles não podem ocupar o lugar de Deus. Você se frustra porque olha para pastores, olha para ministros e espera neles o que só Deus pode dar. Eles são mortais também, são pecadores. E invariavelmente eles vão falhar com você, eles vão errar com você. Eles podem muitas vezes deixarem a desejar, eles podem muitas vezes serem injustos, eles podem muitas vezes serem limitados e fracos, eles podem muitas vezes não terem as respostas. E Deus as fez para que assim fosse. O problema não está neles. Eles cumprem o papel deles, eles são santos, estão trabalhando para aquilo que foram designados. O problema está em vocês, em nós. Queremos olhar para esses homens e fazê-los deles deuses, fazê-los deles messias, esperar que eles tenham todas as respostas, que eles solucionem todos os nossos problemas, que eles tenham todo o tempo disponível para nós, que eles nos amem e tenham um amor contínuo e incondicional por nós o tempo todo, que eles tenham a palavra adequada no tempo adequado o tempo todo, e que eles jamais fraquejem ou falhem ou tropecem ou voltem as costas para nós. Isso só Deus pode fazer, só Deus é assim, só Deus pode responder às nossas necessidades dessa forma. Então, o erro não está com eles, está em quem faz deles deuses, ou quem coloca esperança, confiança desse nível neles. Não faça isso. Você está se frustrando porque você está fazendo isso. Você está se decepcionando porque você está fazendo isso. Você está ficando cheio de mágoas, feridas, porque está esperando nos homens, aquilo que só Deus pode dar e pode fazer. Você pode contar com os homens, você pode esperar alguma coisa do governo, dos magistrados, você pode contar com homens santos, pastores, mas essa ajuda que você conta, que você espera, lembre-se, deve ser sempre limitada, deve ser sempre reduzida. E onde você deve esperar de fato e de verdade é no Senhor, que jamais pode falhar com você. Deus te abençoe.